Talvez você nunca tenha ouvido essa história que eu vou te contar nesse vídeo. Perceba, é uma história cabreira, estranhíssima e que tem a possibilidade de não ter tido muita visibilidade na época por causa das pessoas envolvidas, do poder das pessoas envolvidas naquele momento. Se trata do aparente rolo ou briga entre o jogador Richarlison e o Flávio Bolsonaro por causa de uma mansão. Era estranho perceber na época de veículos grandes que deram a notícia e depois sumiram com a notícia. Presta atenção nesse vídeo do jornalista Guilherme Amado e depois a gente volta para conversar sobre isso. Tá bastante quente. Um outro assunto que está bombando é o furo do nosso colunista Guilherme Amado. Ele descobriu aí um rolo que envolve uma mansão em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, o senador Flávio Bolsonaro e o atacante da seleção brasileira, Richarlison. E o Guilherme Amado já está online, vai falar com a gente e explicar essa situação. E aí, Amado, tudo bom? Tudo bem, Prisco? Como é que você e os espectadores do Boletim? Amado, eu queria que você explicasse pra gente essa confusão toda que está envolvendo o filho do presidente Bolsonaro, o Flávio, né, que foi arrolado como testemunha nessa disputa judicial. É isso, Prisco. É um processo que está correndo no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro desde maio, quando foi decidida uma reintegração de posse dessa mansão, que é uma mansão que merece esse predicado. Ela tem 11 suítes, tem uma praia privativa, uma cachoeira privativa, uma piscina. Pessoal, o Amado congelou aqui para mim. Só me avisa se está tudo certo, está todo mundo ouvindo? Brasileiro. Opa. Estamos aqui com uma dificuldade. Vocês estão me ouvindo? Eu estou vendo. Amado, tá meio bem. Vai e volta. Tá meio difícil aqui. A gente vai tentar restabelecer a conexão. Mas vocês estão conseguindo ouvir meu som bem ou não? Agora tá bacana. Amado, vou te pedir para reiniciar seu pensamento. Desculpa, teve um pequeno oscilação aqui. Vamos lá. Não tem problema. Como eu estava falando, é uma disputa judicial por uma mansão em Angra, num terreno que também tem praia privativa e uma cachoeira. Fica numa ilha chamada Ilha Comprida. A casa, ela merece o predicado de mansão. Tem suítes, L. quadra de tênis, piscina. E foi comprada em 2020 pela empresa do jogador da seleção Richarlison, o que fez um belo gol ontem no jogo. E o Richarlison, depois que comprou com o seu empresário e um outro sócio essa casa, que vocês estão vendo as fotos agora, ele reformou, ampliou e usufruiu da casa. O empresário dele, inclusive, tinha a esposa morando no imóvel, ela estava grávida quando ocorrem os lances mais dramáticos dessa história, em 13 de maio desse ano, quando houve o cumprimento de uma reintegração de posse. E essa moça grávida foi expulsa do imóvel pela Polícia Militar do Rio de Janeiro, que cumpriu a decisão judicial, que atendia a um pedido de um advogado amigo do Flávio Bolsonaro. Aí você deve estar se perguntando, o que a gente tem um vídeo que está na sua coluna, que está mostrando exatamente esse momento, um vídeo que você postou na sua coluna. A gente vai mostrar aqui pro pessoal para ver o momento em que a mansão cumpre essa ação da polícia lá. Vamos dar uma olhada e daí você pode comentar na sequência. Abriram a porta do quarto e tiraram a Laura. Olha só. Tiraram a Laura de dentro do quarto à força, Renato. Olha aqui, minha filha, aqui. Você não arrombou a porta? Você não abriu a porta? Você não podia ter feito isso. Olha o que eles estão fazendo com as coisas. Eles não podem fazer isso. Ele está jogando os sacos do Gilberto com as coisas como se fosse lixo. Amado, pode comentar aí a cena, como você vinha falando, realmente cenas fortes, né? É isso. Essa reintegração de posse, Prisco, atendia a um pedido feito à Justiça pelo advogado Willer Tomás, que é um grande amigo do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente. E o Willer Tomás, segundo o relato dos proprietários do imóvel, das pessoas do grupo do Richarlison, o Willer Tomás foi apresentado à mansão pelo Flávio. A história é a seguinte: em 2020, houve uma cerimônia de inauguração das obras do aeroporto de Angra. E o Flávio foi ao município com o Tarcísio para inaugurar as obras. O Tarcísio de Freitas, que é hoje candidato a governador de São Paulo e era, na época, ministro da Infraestrutura.
Na ocasião, a convite de um outro amigo, o Flávio ficou com a esposa para passar o fim de semana em Angra, e também a convite desse amigo foi levado a essa mansão, a essa casa que tem uma cachoeira, como eu falei, e uma praia privativa. O Flávio ficou deslumbrado, porque eu acabei de descrever a casa, o imóvel é deslumbrante mesmo, merece esse fascínio que exerce nas pessoas. Depois desse dia, alguns meses depois, 5 meses depois, o Flávio levou o Willer Tomás, esse advogado que hoje tem na justiça a posse da casa, e apresentou o imóvel a ele. Já nesse momento, o Richarlison, a empresa do Richarlison, já era dona da casa, ele já tinha comprado o direito de uso. Por que eu falo direito de uso? Porque terrenos numa ilha, né, esse fica numa ilha chamada Ilha Comprida, eles não pertencem a ninguém, eles pertencem à União. A pessoa tem o direito de uso, tem a posse. O Richarlison comprou de outra pessoa, que comprou de outra pessoa, num histórico que vai desde 1976, que foi feito o primeiro registro de propriedade dessa casa. A casa foi da Clara Nunes, a cantora, teve diferentes donos até ser vendida para o Richarlison em 2020. Quando o Flávio mostrou para o Willer Tomás, esse advogado amigo dele, o Willer tentou comprar o imóvel, não conseguiu, porque a empresa do Richarlison não queria vender. E aí, um ano depois, em 2022, um ano e meio depois, né, em maio de 2022, o Willer ganhou essa reintegração de posse. Ele contou na justiça que ele fez um acordo com uma antiga proprietária, uma empresa que é uma antiga proprietária, foi uma antiga proprietária de imóvel, comprou da Clara Nunes em 1986, e que essa empresa, os representantes dessa empresa teriam passado a propriedade para ele, né, a posse para ele, o direito de uso. E foi com esse argumento que ele conseguiu a posse na justiça. Agora, a empresa do Richarlison briga na justiça com o Willer Tomás, ainda não há decisão de mérito, né? O Willer Tomás está com uso apenas por uma decisão liminar, e a gente tem que acompanhar os capítulos dessa história, que a gente poderia dizer que é uma novela mexicana se não fosse uma ilha paradisíaca bem aqui no Brasil. Bom, o que se diz sobre o que a gente escutou nesse vídeo é o seguinte: o Richarlison poderia ter ficado meio na dele porque estava com medo, em razão de que a família Bolsonaro é muito poderosa. Pode ter sido, pode não ter sido, mas eu fiquei perplexo na época com essa reportagem. Mais perplexo, como eu falei, pela forma que ela saiu da evidência, e parece que ninguém mais falou do assunto. E não é um assunto pequeno. Aí eu faço a seguinte pergunta para você que chegou até aqui nesse vídeo. O que você acha? Você acha que o Flávio tem realmente algum envolvimento? Ou ele é só um terceiro que não tem nada a ver? Você acha que o Richarlison ficou quieto por medo? Ou não tem nada a ver? E ele ficou na dele, a coisa correu normalmente, e nós é que estamos procurando pelo em ovo. Bom, se você chegou até aqui, peço a gentileza de você se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, comentar esse vídeo, inclusive comentando com as outras pessoas que também comentam, porque isso ajuda a engajar os vídeos, faz com que os nossos vídeos cheguem mais longe. E se você puder também, considere a hipótese de você virar membro do canal aqui pelo YouTube, R$ 4,99 por mês. Não é o preço de um copo de suco de uva quente, lá naquele restaurante onde você almoça. E você vai estar me ajudando a produzir mais e melhores vídeos todo dia.